Começou? Boa tarde a todos que nos assistem através do Facebook oficial da Prefeitura de Aparecida. Boa tarde a você que está na nossa sala, na nossa webconferência, mais um webinar que nós estamos fazendo. Hoje, Cidade Inteligente e as perspectivas de Aparecida de Goiânia no cenário pós-pandemia. Tenho hoje o privilégio de receber aqui algumas pessoas que muito abrilhantam esse nosso evento virtual. Temos hoje o embaixador de Israel, Yossi Shelley, que estará participando conosco, daqui a pouco fará uso da palavra. Ronaldo Neves de Moura Filho, representando aqui a Anatel. Lorenzo Madri, presidente do Instituto Smart City Business dos Estados Unidos. E o professor Cleomar Rocha, secretário de Ciência e Tecnologia. Os nossos temas principais: cidade inteligente, implementação do projeto em Aparecida e as perspectivas de Aparecida no pós-pandemia. Quero aqui agradecer a todos vocês já que nos acompanham através do Facebook oficial da Prefeitura e a você que está na nossa sala virtual, na nossa sala de reuniões, nessa webconferência. Para mim, como prefeito, estou muito feliz de poder realizar esse evento e, mais do que isso, daqui a pouco nós estaremos entregando uma série de benefícios de investimentos próprios que a Prefeitura de Aparecida fez, que não tenham dúvida de colocar a Aparecida não só no cenário nacional, mas no cenário mundial, como uma das cidades que realmente proporcionam tecnologia para o seu cidadão. E uma cidade inteligente precisa de cidadãos inteligentes. Por isso também temos feito uma série de investimentos preparando a nossa cidade para o futuro. Tenho certeza que esse é um passaporte para que nos próximos anos a Aparecida se desenvolva ainda mais. Quero convidar agora a minha amiga Simoni, que trabalha aqui no jornalismo da Prefeitura de Aparecida, ao vivo lá do nosso CIT, para falar mais sobre a Central de Inteligência. Simoni, é com você. Oi, prefeito, boa tarde, secretário, boa tarde aí a todo mundo que nos acompanha, Lorenzo Madri e a todos. Eu estou aqui, prefeito, na praça da cidade administrativa, que nós vamos mostrar agora o Centro de Inteligência Tecnológica, que fica situado aqui, ó. Olha o sorrisão do professor Cleomar. Professor Cleomar, olha aqui, esse aqui é o Centro de Inteligência Tecnológica, e nós vamos mostrar para vocês mais um pouco sobre as salas, os equipamentos, de onde os agentes da Guarda Civil Municipal e os profissionais da segurança pública, estadual e federal vão monitorar a Aparecida, viu? Olha aqui uma das salas, e o Ernesto está aqui para poder nos explicar como que vão funcionar as câmeras, né? Boa tarde, Ernesto. Tudo jóia. Aqui também o Igor, que vai mostrar para a gente o funcionamento aqui do nosso painel. Ernesto, fala um pouco para a população sobre qual que é esse projeto e como que ele vai funcionar. Então, esse projeto se chama Projeto Olhos de Águia, onde a gente está implantando mais de 600 câmeras que vão estar espalhadas em todas as regiões da cidade. Aqui hoje a gente já tem algumas câmeras, né, funcionando, a gente está podendo mostrar para vocês. E nessa sala vão ficar os profissionais da segurança, né, que vão estar monitorando e fazendo todo o processamento, né, das imagens, essas imagens, e verificando as ocorrências que vão estar acontecendo onde a gente tem essas câmeras implantadas. Aqui a gente tem, por exemplo, esse veículo. A gente pode mostrar, né, a gente está conseguindo fazer a leitura dessa placa e para mostrar a distância que ele está, vou pedir para o Igor fazer uma retirada do zoom, só para vocês poderem ver a capacidade, né, que a gente tem nessas câmeras que estão implantadas aqui no nosso Centro de Inteligência Tecnológica. Ernesto, e são mais de 600 câmeras, né, que estão espalhadas pela cidade. E como que foi escolhido os pontos onde elas seriam implementadas? Então, foram feitas diversas reuniões, né, com as equipes de segurança do município, desde a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, SMTA, uma série de todas as forças, né, que trabalham aqui na Prefeitura de Aparecida, encabeçadas pelo nosso GGIM. E essa equipe, ela fez estudos, né, de acordo com a mancha criminal,
de acordo com as principais ocorrências de acidentes, de criminalidade, e a partir desse estudo, eles montaram, né, um mapa com os principais locais que a gente precisava instalar essas câmeras. E aqui a gente tem já mais da metade dessas câmeras hoje instaladas em toda a cidade. Com as câmeras que estão na cidade. Exatamente. Essas câmeras, elas têm um software de inteligência, né, que fica instalado no nosso data center, que vocês podem, inclusive, ver aqui uma câmera interna do data center. E no data center, todas as imagens que chegam dessas câmeras, elas são processadas por um software de inteligência que vai estar reconhecendo diversos tipos de padrões para, por exemplo, identificar acidentes, identificar placas de veículos que foram roubados ou veículos que estão desaparecidos, rostos, ele identifica também, faz identificação através de uma base de dados de rostos. Ele faz identificação facial de pessoas que estão sendo procuradas ou que estão desaparecidas, enfim, uma série de processamento, uma série de analíticos que elas conseguem fazer. E a partir desse software, as principais imagens são colocadas aqui na tela no vídeo wall para que as forças de segurança possam atuar em cima dessas ocorrências. Ernesto, qual que é a capacidade de ampliação da lente dessas câmeras? Em termos de zoom óptico, a gente tem 30 vezes de zoom, que é o que a gente está vendo aqui nesse veículo. A gente ainda tem um zoom digital em cima desse zoom analógico. Para vocês verem, né, a potência que é um zoom de 30 vezes, podem verificar aí, né, a distância que esse veículo estava e que a placa conseguiu ser lida, né? Então, vejam que é uma distância muito considerável. Então, a gente consegue fazer ampliação da imagem aí até 30 vezes. Nossa, olha só, não sei se vocês estão conseguindo aí acompanhar, ver direitinho, né? Mas olha a capacidade de zoom dessa câmera. O Igor está fazendo ali a demonstração para a gente, para que a população aparecidense veja como é que vai funcionar aqui essa sala de monitoramento. A gente tem um outro exemplo também, que está parecendo que é uma zona rural, mas é porque a câmera está dando um zoom, né? A câmera aqui em frente à escola da cidade, ela está dando um zoom aí numa parte que é praticamente a zona rural da cidade, mas olha a distância que a gente está desse local. Ernesto, conta mais um pouquinho aqui para a população sobre como que vai funcionar aqui o centro de tecnologia aqui da Prefeitura de Aparecida. O que tem, quais são os equipamentos que tem, as salas? Aqui a gente tem duas salas, né? Uma focada em vídeo monitoramento urbano, né? Que é a sala maior, que ela tem 20 posições de trabalho. Aqui a gente tem a sala com 10 posições de trabalho, que é focada em vídeo monitoramento patrimonial. Então, a gente vai estar conseguindo visualizar e monitorar desde as ruas, né, os principais cruzamentos, as praças, os parques, até mesmo as portas das escolas também, né, para evitar entrada de pessoas com intenção de furto, né, depredação de patrimônio público. Então, a gente vai ter 30 pessoas trabalhando simultaneamente aqui, 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo esse trabalho todo de monitoramento e de vigilância da nossa cidade. O Ernesto, agora vamos ali fora. Parece que eu tinha visto uma das câmeras. Tem uma das câmeras aqui que é possível mostrar para a população? Ó, nós estamos aqui andando, né? Vamos mostrar um pouco aqui. Tem uma câmera aqui que está parada. Essa câmera, ela vai ser instalada ainda, correto? Isso. Essa é uma câmera que ela está aqui para efeito de demonstração, né? Mas aquelas imagens que a gente viu lá no vídeo wall são feitas através dessas câmeras, que são as câmeras Speed Dome, né? Ela tem uma mobilidade de 360 graus, então ela consegue fazer uma visão aí, de 360 graus de qualquer ambiente, então ela pode ser instalada em parques, em praças, em cruzamentos, locais de grande fluxo de pessoas. A gente tem também esse outro modelo de câmera, que é uma câmera do tipo bullet, ela é fixa. Então, ela vai ficar focada, por exemplo, em vídeos de alto fluxo de veículos, para pegar, enfim, uma série de outros analíticos também, que eu preciso da imagem estar fixa. E aqui a gente ainda tem um equipamento que vai ser instalado em vários desses pontos, que é um equipamento de Wi-Fi gratuito para a população, um hotspot, né? Vai ser instalado em diversos desses pontos que também tem câmera, para estar oferecendo Wi-Fi gratuito para o cidadão nas praças, nos parques e alguns locais específicos da cidade. São 200 equipamentos desses, então são 200 locais que a gente vai conseguir disponibilizar essa internet gratuita.
Tá aí a explicação, então, do Ernesto Veiga, que é o diretor aqui de inovação da Secretaria de Tecnologia. E aí, professor Cleomar, tá tudo certo? Nós contemplamos bem o projeto? Há alguma coisa que nós deveríamos Muitíssimo acrescentar? bem. Não, eu acredito que foi possível demonstrar qual é a capacidade de processamento que nós temos, a quantidade de câmeras. Obrigado, Simone, obrigado, Ernesto. Obrigado também aos nossos convidados que cá estão acompanhando essa nossa live dedicada hoje ao nosso tema Cidade Inteligente. E nós queríamos aproveitar e mostrar um pouquinho para a população o que é que nós estamos implementando. E me parece bastante singular o fato de nós estarmos apresentando essas soluções, principalmente em um período intra-pandemia, não é? Sabendo que, por mais que a gente fale sobre um período pós-pandemia, nós precisamos entender que o vírus ele não será extirpado, não será eliminado do mundo. Ele permanecerá ativo e nós teremos que aprender a lidar com esse vírus daqui para adiante, infelizmente. Do mesmo modo que nós nos habituamos a lidar com vários outros tipos de vírus, o da gripe, inclusive. Então, a realidade que essa pandemia nos impõe é uma realidade que deve permanecer, embora não com esse impacto pandêmico todo, mas é preciso verificar que as ações específicas dadas à inteligência e mesmo a determinados recursos tecnológicos, eles são imperativos e, nesse sentido, talvez o nosso prefeito Gustavo Mendanha tenha sido visionário ao, desde o início da sua gestão, ter investido e acreditado em um projeto de cidade inteligente. Hoje nós sabemos, por exemplo, que as nações que já têm projetos similares implementados são aquelas nações que tendem a superar com maior rapidez todos os desgastes impostos pela pandemia, pelo coronavírus, enfim, por todas essas questões. Eu gostaria, então, de apresentar um pouquinho mais sobre a nossa primeira etapa de cidade inteligente, até porque uma das questões primordiais que nós temos colocado de modo insistente até é dizer que a inteligência não está em aparelho, a inteligência não está em computadores, não está em fibra ótica, mas está em como usar os aparelhos, as fibras, toda a base de conexão para termos cidadãos inteligentes, cidadãos exercendo inteligentemente a sua cidadania. Eu vou começar a compartilhar, então, uma pequena apresentação para falar um pouquinho dessa primeira fase, que é o de cidade digital. Naturalmente que todas as etapas de um projeto de cidade inteligente está ambientado não apenas na implementação de uma estrutura tecnológica, mas de uma aculturação, um modo específico de nós lidarmos com essas facilidades. Até porque nós temos vários casos de cidades que investiram em determinados aspectos apenas, sem enxergar o exercício da cidadania, e esses projetos tenderam à descontinuidade. Aqui a gente tem feito um esforço grande para que, de fato, as soluções urbanas sejam dedicadas à inteligência cidadã, à criação de um exercício de uma inteligência implementada na cidade. Bom, primeiro, a primeira fase nós implementamos, estamos praticamente já finalizada essa etapa de infraestrutura de rede. Nós estamos colocando só nos grandes anéis, nos anéis informacionais, são mais de 540 quilômetros de fibra ótica, contando com as junções em todos os prédios da prefeitura, serão mais de 700 quilômetros de fibra ótica por toda a cidade. Para que vocês tenham uma ideia, recentemente, em reunião com o governador salientou que Goiás, o estado inteiro, tem cerca de 600 quilômetros. Aparecida superará a quantidade de fibra, de quilometragem de fibra ótica que tem em todo o estado. Isso significa um maior poder de tráfego de informações
de junção e de tratamento dessas informações para resultar em um melhor atendimento à população, para uma maior efetividade dos trabalhos da prefeitura e, claro, pensarmos um pouco mais sobre essa participação, essa cidadania em prol do desenvolvimento econômico e melhoria de qualidade de vida. E, nesse sentido, os itens que mais nos tocam são certamente educação. Nós vemos, por exemplo, que hoje nós estamos com um problema em função da pandemia, do distanciamento social, em relação à descontinuidade das atividades presenciais. Acreditamos que as soluções mediadas pela tecnologia, elas precisam ser implementadas, e esse projeto vai dar margem para isso, para que todas as nossas escolas estejam conectadas e para que alguns outros programas possam ser implementados. A área de saúde, hoje nós estamos com telemedicina ativa, agora mesmo nós estamos fazendo uma alteração de locus, de local, da nossa equipe de telemedicina, que tem atendido de um modo exemplar as pessoas que estão com Covid. Eu digo isso de experiência própria, eu tive Covid recentemente, tive o acompanhamento da nossa equipe e é um acompanhamento de excelência de fato. A segurança, Olhos de Águia é o nome do nosso projeto para a segurança, meio ambiente com monitoramento das nossas APAs, o serviço social, trabalho, enfim, nós temos um impacto em absolutamente todas as áreas. Aqui vocês têm um plano específico dos grandes anéis informacionais, todos eles já estão implementados, já estão instalados no município, e vocês veem a abrangência geral no município. Essa linha azul, ela define todo o perímetro do município, não apenas o urbano, mas toda a extensão do município de Aparecida. O nosso conjunto de fibra está espalhado estrategicamente, alcançando todos os bairros e com a possibilidade de atingir essa área mais a sudoeste, que é onde agora está sendo implementada a unidade da Universidade Federal de Goiás. Em breve teremos o nosso aeroporto executivo, enfim, e a extensão ela se dará por aqui. A nossa estrutura está pronta, inclusive, para crescer para este lado. É importante nós verificarmos esse mapa justamente para dizer que a cidade estará conectada. E isso significa um salto para o futuro em todos esses aspectos. Essa malha ela está desenhada estrategicamente para alcançar, por exemplo, os nossos polos industriais, os parques industriais e comerciais, toda a teia que faz com que a cidade se desenvolva economicamente de um modo facilitado. E esse conjunto de fibra ótica ele está implementado com uma quantidade de fibra capaz de atender também a demandas específicas para o desenvolvimento econômico, não apenas o setor público, mas também o setor privado. Nós estamos com os hotspots livres, Ernesto já apresentou o equipamento, são 200 pontos com capacidade para até 250 usuários simultaneamente por ponto, e esse equipamento estará disponível em praças, parques e também em alguns de nossos prédios públicos. Isso resultará em acesso aos serviços municipais que serão disponibilizados online. Aliás, nós já temos alguns serviços disponíveis online. Isso fará com que tenhamos agilidade não apenas na solicitação, na criação de demanda, mas também nos prazos regulamentares de tramitação e devolutiva social. E algo bastante importante é que teremos transparência em todos esses processos. A tramitação seguirá transparente em modelos nato-digitais, já surgidos e iniciados digitalmente e, portanto, considerados e lançados em dashboards para acompanhamento geral. Isso é importante dizer porque quando nós não temos transparência, nós sabemos que alguns aspectos eles podem ser protegidos, podem ser
burlados, enfim. E com a transparência, nós lidamos com uma otimização dos nossos serviços e uma atuação em que o munícipe, o nosso cidadão, pode efetivamente acompanhar os passos da administração pública. Esses hotspots estarão localizados nesses pontos que vocês veem nesse diagrama, a partir desse mapa, também com a distribuição estudada tecnicamente, para que tenhamos uma participação efetiva e o alcance efetivo da população nos pontos de maior concentração urbana. O nosso data center, que está localizado no Centro de Inteligência Tecnológica, esse prédio que a Simone e o Ernesto nos mostraram, ali nós concentraremos todas as informações trazidas de todos os pontos do município. O data center, ele tem um poder de processamento, hoje nós já passamos 5 petabytes de poder de processamento, isso é muita coisa, significa uma quantidade acima de 5.000 terabytes, somente de capacidade de armazenamento e processamento. É algo, de fato, que coloca a Aparecida em um patamar de modelo para o país. E lá no nosso sítio, no Centro de Inteligência Tecnológica, nós temos também 2 salas de vídeo monitoramento, uma para acompanhar as 650 câmeras espalhadas pelo município, nós já temos quase todas já em postes, estamos terminando as ligações de todas elas para que o monitoramento já ocorra, e nós temos uma sala de monitoramento exclusiva para a área de educação. A educação mereceu uma atenção especialíssima, são mais de 2.000 câmeras em nossas escolas, para que segurança seja um dos fatores primordiais para que os nossos alunos estejam tranquilos nas suas atividades escolares. É importante, nesse aspecto, destacar que temos um software de acompanhamento de todas essas câmeras, chamamos de um software de identificação de padrões, que possibilita a leitura de placas, que possibilita verificar determinados parâmetros específicos, como presença ou ausência de pessoas em determinados lugares, direção de movimento, e mesmo identificação facial. E, em relação a isso, nós estamos trabalhando com as nossas forças policiais para que todas elas atuem em conjunto nessa matriz que nós chamamos de acesso e compartilhamento. Os tipos de câmera são esses 2 que Ernesto já havia colocado, são câmeras Speed Dome e Bullet, que tem essa inteligência artificial já acoplada, fazendo com que entes humanos e não humanos trabalhem juntos, desenvolvendo inteligência. Aqui nós temos um diagrama sobre a localização dessas câmeras, e essas câmeras elas foram posicionadas em função de uma série de estudos que consideraram desde um cinturão de segurança para verificar quem entra e quem sai do município, isso fazendo todo esse acompanhamento, como em pontos que demandam uma atenção especial, como mancha criminal, comunidades com alta vulnerabilidade, para nós mantermos essa tranquilidade para essas pessoas, do mesmo modo que centros financeiros, comerciais e de grande fluxo. Esses estudos foram feitos com uma série de órgãos, e nós alcançamos esse resultado que a nós parece muito feliz enquanto proposta e enquanto abrangência. E nós estamos, claro, fazendo uma série de integrações para que a gente não reinvente a roda. Então, junto à Prefeitura de Recife, por exemplo, nós conseguimos o Sistema Integrado de Gestão de Automóveis, que já reduziu consideravelmente o gasto que a Prefeitura tem com a sua frota. Com a Prefeitura do Rio de Janeiro, nós estamos discutindo a Educopédia, ou Educopídia, que é um banco de dados de material destinado à educação. Enfim, são acordos que nós estamos fazendo com alguns outros órgãos, neste caso aqui eu apresento apenas 2 deles, para que se tenha ideia de como é que nós estamos lidando com essa junção de forças para a melhoria
da cidadania. Os grandes impactos, eles nos dirão, nessa etapa, de uma saúde mais integrada, fazendo com que itens de prontuário único possam ser implementados no município, que a gente tenha. Agora mesmo, nós já disponibilizamos, a partir do site da Prefeitura, um quadro em que a população pode acompanhar o desenvolvimento de Covid no município, saber quais são os bairros em que há incidência, qual é o número, e isso acontece em tempo real. Isso é saúde integrada. Educação mais conectada, com a oferta de uma série de ações, desde a matrícula até o acompanhamento dos nossos alunos. Segurança mais atuante, é uma segurança muito mais inteligente, na medida em que eu não preciso que os nossos automóveis fiquem rodando, queimando gasolina no município inteiro. Nós temos olhos espalhados por todo o município e eles agem de uma maneira muito mais efetiva. Ações mais transparentes, fazendo com que a população, de fato, receba as informações do que ocorre. A exemplo desse quadro de informação do combate à Covid, que nós já temos implementado no nosso site. E, claro, investimentos mais inteligentes, investindo naquilo que é necessário para que a gente não tenha uma série de equipamentos ou quaisquer tipos de elementos que não sejam prioritários, enquanto alguns prioritários não são atendidos. Isso é a nossa primeira grande ação dentro do Cidade Inteligente, que é essa etapa de disponibilização de uma infraestrutura capaz de conectar o município e fazer com que sejamos todos mais inteligentes no combate ao coronavírus e, mais importante que isso, na melhoria da qualidade de vida. A partir disso, nós temos uma série de outras ações que certamente asseguram o fato de que a Prefeitura de Aparecida está, de fato, fazendo cada vez mais. Obrigado, professor Cleomar, parabéns pela sua apresentação, parabéns pelo trabalho, não só seu, mas de toda a equipe. E agora eu estou mais tranquilo com você, porque você já venceu o Covid, teoricamente você tem uns dias aí de imunidade, para mim estão dizendo, professor Cleomar, desculpa a brincadeira, mas se quiser despachar comigo, fique muito à vontade. Eu quero aqui, antes de passar a palavra para esse grande amigo, que é um amigo da nação brasileira, mas é um amigo também da cidade de Aparecida, um cidadão aparecidense. Quero aqui dizer que nós investimos muito em tecnologia, e eu posso dizer de uma das coisas que me levou a investir em tecnologia foi conhecer o Estado de Israel, que é um país realmente que respira tecnologia, um país que tem várias startups e que realmente desenvolve muitos projetos importantes para aquela nação e para todo mundo. Sou muito feliz de ter a sua amizade e principalmente por tudo aquilo que eu tenho aprendido através dela. Com vocês, o embaixador Yossi Scheller. Deixa-me ativar a câmera. Oi, você me ouvindo? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amigo. Quero primeiro agradecer o Gustavo, mais bom prefeito do mundo. Eu falei isso porque ele é meu amigo, mas é verdade, um cara boa. Ele faz um grande trabalho. Ele sempre está orando, olhando para Israel, tecnologia. Sempre me liga meia-noite. Yossi, tem uma coisa assim, tem uma coisa lá. Então, também gostei da apresentação do Cleomar. Eu também fui 10 anos na prefeitura. Mas uma coisa você não falou, pode ser que não escutei, mas hoje tem câmera over IP. Significa municipalidade que não tem recursos para fazer linhas de fibra óptica. Claro, fibra óptica é excelente, você tem, não lembro, 10.000 quilômetros, isso é excelente, porque a câmera pode ser conectada, mas do outro lado, hoje tem essa câmera, que se chama câmera over IP. Somente com Wi-Fi, não preciso esse negócio. Cada vez o mundo está melhorando. Por quê? Tem que ser Wi-Fi para... tem coisa a falar para ficar uma cidade inteligente. A primeira coisa que você está fazendo tem que ter Wi-Fi por pessoa. Se não tem Wi-Fi, ou isso chama cidade inteligente, um nome que eu posso falar com muita humildade.
acho que 50% do povo não sabe que é cidade inteligente. Inteligente, quando tudo está conectado a estacionamentos vazios, cheios, os semáforos, quando temos um garrafamento, onde receber indicados da prefeitura diretamente, não vai nessa rua, está lotada, e também todos os equipamentos que a prefeitura usa, outras coisas, por exemplo, a empresa da eletricidade pode ser do governo, mas se tem um lugar que não tem eletricidade, você pode receber uma indicação e não ser em casa, chegar em casa, tentar ligar ou desligar. Ah, não tem, você tem que receber. Olha, desse dia agora tem uma coisa. Então, a cidade inteligente é uma coisa muito avançada, mas tem que dar a infraestrutura para poder fazer isso. Então, minha cidade natal, Beersheba, que Gustavo tem cidade de irmão com nós, ele estive lá, no posto de Avraham, lugares sagrados, mas lugares de tecnologias. Nós sempre estamos muito, como dizem, orgulho de duas coisas. Nós somos um povo da Bíblia, nós acreditamos em Deus, não tudo. Todos acreditam, mas cada um tem uma maneira, mas acreditamos sim, e também usamos a educação e tecnologia para melhorar a vida do povo. Que é o objetivo de nós, como servidores públicos? Dar mais para o nosso povo. Outra coisa é side effect, what we call in English. Eu falei para você, nosso querido de Miami, mas, por exemplo, minha cidade está bem conectada, Tel Aviv, Jerusalém, você chega, não precisa pedir, abre um hotspot para entrar, tem que chegar no hotel para receber a cena, tudo isso, essa corrida sobre a cena, porque é muito caro pagar em outro país estrangeiro. Então, quando você tem tudo aberto, a mensagem é excelente, podemos continuar a trabalhar, fazer os lives, receber dados, indicações de tudo. Então, estou feliz de ser parte dessa prefeitura, Aparecida de Goiânia. Também, Aparecida, ele tem uma prefeitura, a primeira que me acolhido como cidadão honorário da Aparecida. Depois, Gustavo não é bobo. Quando ele faz isso para mim, ele sabia que ele vai pegar do pescoço, agora não pode deixar. É isso que acontece. Mas gosto de vocês. Acho que você participa em algumas empresas em Israel. Eu também tive, acho, ano passado, tive na São Paulo. Você, Aparecida, recebeu um troféu de uma das primeiras cidades que está bem conectados na cidade inteligente. Estive lá. Então, você não precisa, embaixador não tem que fazer nada, somente levar algumas, como disse, os temperos do negócio. Porque Israel tem bastante, mas no fim, o tempero, a câmera mais afetada, o aplicativo que está podendo fazer inteligência artificial. Por exemplo, se, por exemplo, nós vemos o seu funcionário que a câmera está focada sobre uma linha do caos, não é? A câmera, a inteligência, quando ela é integrada um carro que está de um bandido, um carro que está roubando, ele manda um WhatsApp para a prefeitura, para a polícia. Essa é a melhor coisa, que o aplicativo está inteligente usando a matéria. Se você somente olhando, agora como um policial, agora olhando, esse número, você não faz isso. A câmera tem uma conexão com o computador, a data, e quando a câmera está olhando o número, ele vai falar, esse é um carro roubado, esse carro foi no acidente, esse é um total do negócio. Acho que falei muito. Obrigado. Yossi, quero agradecer pelas suas palavras de carinho. Eu vou falar por último, depois do Ronaldo e do Lorenzo, eu vou falar um pouquinho, mas a gente está pensando também muitas dessas coisas que foram faladas por você. E claro que Israel é um país fantástico, muitas das coisas que talvez nós conhecemos, algumas achando que é americano, que é brasileiro, são tecnologias israelenses. Você sabe da paixão que eu tenho por Israel, da amizade que eu tenho com você, sua esposa, sua família, e você foi um presente que Israel deu para o Brasil e para mim especialmente. Obrigado pelo carinho sempre, obrigado pela sua amizade. Eu vou agora anunciar
ele que falará em nome da Anatel, o Ronaldo Neves de Moura Filho. Fique muito à vontade, Ronaldo. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, embaixador Iossi. É sempre um prazer reencontrá-lo. Boa tarde, secretário Cleomar. Queria muito agradecer o convite em nome da Agência Nacional de Telecomunicações para estar aqui com vocês hoje. Deixo o agradecimento também em nome do presidente Leonardo Euler de Moraes e vou trazer algumas considerações. É sempre bom a gente participar de um evento que tem notícias boas, porque geralmente a gente é convidado para analisar cenários mais complicados. Bom, a Anatel, sendo o regulador setorial de telecomunicações, ela tem, né, dentre as suas missões, zelar pela competição no setor, zelar pela qualidade dos serviços para os usuários e zelar também pela questão de expansão de infraestruturas para ampliação de acesso. Ou seja, a gente tem uma missão de implantar as políticas públicas federais para telecomunicações. Bom, desde 2018, com a atual gestão, cresceu em nós a percepção de que ampliar a infraestrutura no país e ampliar o alcance da conectividade é algo que não se faz sozinho, né? O governo federal não pode agir sozinho e que é muito importante o diálogo com diversos outros atores, sejam estados, sejam municípios, sejam as empresas, e aí a gente começou uma abordagem de muito diálogo, tentando despertar nos municípios isso que a Aparecida está demonstrando que ela tem muito forte, que é a vocação digital. Ora, a gente está falando de um país com muitos municípios, não vamos ser ingênuos, a gente tem recursos escassos, isso tanto no país quanto no mundo, e aí o cenário é de que realmente os municípios competem uns com os outros para receber investimentos, né? E o que a gente acredita é que os municípios têm que reforçar muito essa vocação digital. E nisso, fico muito satisfeito mesmo quando vejo um projeto como esse que foi apresentado, porque é uma expressão disso. Eu acho que a municipalidade entendeu as necessidades públicas que estão muito prementes e que são as de que educação, segurança, saúde, até mesmo lazer, hoje em dia passam pela conectividade, e a situação da pandemia nos mostrou isso, o quão dependente a gente já era e quão dependente ainda podemos ficar das redes para desempenhar nossas atividades e para que o poder público cumpra a sua missão, né? Nem segurança pública, nem educação são mais as mesmas se a gente não tiver comunicações. Então, já queria deixar esse registro elogioso pela iniciativa, pelo município estar nessa trilha que a gente tenta estimular a todos os outros. Bom, queria fazer considerações gerais, o que é sempre muito, muito importante, e para deixar isso como reforço, nunca pode ser descuidado, é que a gente tem uma legislação federal que rege antenas, mas que deixa um espaço para os municípios exercerem suas competências no que diz respeito à parte de suporte à infraestrutura. E aí é muito importante que todos os municípios, até eu digo isso, porque eventualmente a gente tem até alguém de outros municípios nos ouvindo, o vídeo fica gravado, enfim.
é muito importante que os municípios tenham sempre suas legislações atualizadas. A Aparecida passou por isso esse ano, eu verifiquei, vocês no final do ano passado aprovaram um novo código relativo à matéria para facilitar licenciamento e os alvarás para construções. Então, isso é muito importante que o município tenha pronto. A gente entende que isso cabe ao município, reservado as competências da União para aspectos técnicos de radiação não ionizante. Enfim, isso cabe sempre à União, tanto legislar quanto fiscalizar. Quem faz a fiscalização é a Anatel. E aí, já vindo para a parte da agência, enfim, o município desenvolve todas essas políticas públicas. Por sorte, a gente está falando de um município que, inclusive, investiu na infraestrutura urbana de fibra. E aí, a missão da agência também passa por fazer com que a infraestrutura que não está no município, mas aquela infraestrutura que é nacional também, né, que interliga todos os municípios, que interliga o país ao resto do mundo, que ela se desenvolva e se amplie. E aí a gente está num ano muito, vou dizer, nem só o ano de 2020, mas 2021 também vai ser assim, um ano que tem desafios muito grandes, porque a agência está se preparando para fazer o edital do 5G, e o 5G vai ser mais do que um aumento de velocidade de conexão, ele vai ser um insumo para a internet das coisas e para permitir que essas ferramentas que a gente viu de segurança pública, de educação e de saúde, elas operem bem e possam ter sua utilização cada vez mais ampliada. Então, sem 5G, a gente não vai conseguir avançar muito. A agência está trabalhando num edital que deve sair provavelmente no primeiro semestre do ano que vem. Paralelo a isso, a gente já lançou as especificações para certificação e homologação de aparelhos em 5G. Além disso, no final do ano passado, a gente teve uma alteração na legislação setorial, foi uma micro-reforma importante. Vejo que a gente ainda tinha uma Lei Geral de Telecomunicações que colocava como centro da política pública a telefonia fixa. Então, a gente tem um volume de recursos grande das empresas, das concessionárias, voltados para cobrir obrigações de telefonia fixa que não fazem mais sentido. Com a mudança da lei, a gente vai poder fazer a migração dessas antigas concessões e impor às empresas que fizerem a troca obrigações de investimento em infraestrutura de banda larga. E dessa infraestrutura que eu estava falando, que é tanto essa infraestrutura que chega na ponta, quanto a infraestrutura mais robusta que chega aos municípios e da qual todos eles vão precisar. Deixo também um pedido de apoio a todos, porque a gente ainda tem um desafio que acho que é de nós todos brasileiros, que é fazer com que determinados fundos de telecomunicações sejam usados para investimentos no setor. Isso ainda não acontece, a gente tem uma série de projetos de lei tramitando no Congresso e a agência tem sido muito eloquente junto aos parlamentares para pedir o avanço desses projetos. Alguns estão avançando e a gente espera que coincida tudo isso, né? A gente consiga fazer a migração das concessões com essas obrigações de investimento em infraestrutura. O edital do 5G, que além de permitir a chegada da tecnologia em determinadas faixas do espectro de radiofrequências, também coloque para as empresas como contrapartida realização de investimentos e esse destravamento na utilização
de fundos. Então, queria dizer isso. Acho que a gente está vendo uma cidade que está com uma vocação no rumo certo, que já fez investimentos, que está em sintonia com o que a política atual de expansão de telecomunicações preconiza, e aí o diálogo é muito importante para que os nossos projetos sejam complementares. Então, essa é a minha mensagem. Ronaldo, quero agradecer ter aceitado aí participar do nosso webinar. Aproveitar aqui e abraçar algumas pessoas. Dr. Euler, que é o pai do Leonardo, que é o nosso presidente da Anatel, está aqui acompanhando a nossa sala na webconferência. Beatriz Lanza, de Curitiba. Roberto Elias, da ADEME Goiás, meu amigo, grande abraço. Sandro Cristo, que é o nosso secretário executivo do GGIM, que é quem coordena todo esse trabalho aí de cooperação entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, as pessoas que trabalham na nossa central de vídeo monitoramento. Ronaldo Costa, empresário. Adair Prateado, do SESI Senai de Aparecida, meu primeiro patrão, tive a oportunidade de trabalhar no Sistema S. Obrigado, Adair. Cumprimentar as organizações Jame Câmara, que está aqui com alguns membros participando, agradecer o trabalho importante que vocês têm feito nesse momento de pandemia, colocando aí realmente informações que são importantes. Vicente Coelho, que é morador da cidade, professor Romo, Fabiana Barbalho, Zé Luiz Celestino, enfim, a todos vocês que nos acompanham, secretária Márcia, pela sala da webconferência. E agradecer novamente o Ronaldo Neves de Moura Filho pela sua apresentação e principalmente pelo trabalho que vocês têm feito aí, que é muito importante. Quero convidar agora, com muito carinho, aliás, agradecer pela generosidade, gentileza de participar conosco, Lorenzo Madri, que é presidente do Instituto Smart City Business dos Estados Unidos. Por favor, Lorenzo, fique à vontade. Muito obrigado, prefeito. Cumprimentá-lo aqui, também em nome do Leopoldo Albuquerque, o presidente global do Smart Business Institute, que infelizmente não pôde estar presente hoje conosco. Mandar as lembranças a vocês todos. Bom, fico muito satisfeito de ver todo esse trabalho que a cidade de Aparecida está fazendo e ver como a coisa está evoluindo, não só em Aparecida, mas em vários lugares do mundo. Como foi dito, eu não moro no Brasil, eu moro fora do Brasil. Meu trabalho é mais na área internacional, tenho tido a oportunidade de viajar muito pelo mundo, como consultor que sou, em projetos de Smart City nos diversos níveis, né? Então, eu costumo fazer primeiro uma analogia do que é fazer uma Smart City, e essa analogia eu digo que construir uma Smart City é mais ou menos como construir um prédio. E por que isso? Porque, assim como um prédio precisa de um alicerce, a Smart City precisa do seu alicerce, e esse alicerce é a telecomunicação. Só que não é só aquela fundação que a gente faz o buraco, põe o concreto e cava. Nós temos que fazer isso, sim, mas a comunicação ela vai também não só nesse sentido base, que é proposto, que é ofertado por essa malha de fibra ótica e telecomunicação, mas também por um segundo nível de telecomunicação, que são as redes de suporte, que são as redes de Wi-Fi nos diversos espectros, né? A rede de Wi-Fi tradicional, ou as redes mesh em protocolos como LoRa, ou ainda as novas tecnologias que advirão da adoção do 5G para suporte tudo isso, né? E cada andar desse prédio, na verdade, eu equiparo a um dos diversos temas de uma cidade inteligente. Então, por exemplo, o primeiro andar é aquilo que a gente faz na área de educação. O segundo andar é aquilo que a gente faz na área de saúde. O terceiro andar é o que a gente faz na área de segurança pública. E assim por diante, nós vamos construindo uma cidade inteligente, criando primeiro essa infraestrutura, esse alicerce, essa fundação, e depois indo aos poucos colocando esses diversos níveis, os diversos andares, com os diversos temas que a gente vai tratando, né? O que tem acontecido no mundo, muitas vezes, é que tomam-se simplesmente, eu vou construir um andar e acho que minha cidade inteligente está pronta, né? Então, vou lá, uma cidade, eu vou colocar câmera, só câmera. Não vai resolver o problema. Ou eu vou simplesmente fazer sistema de iluminação pública inteligente. Também não vai resolver o problema. Ou eu vou colocar um sistema de coleta de lixo, onde os tambores de lixo têm algum sensorzinho lá que mede se está cheio ou está vazio, e o caminhão só passa a recolher se estiver cheio. Se estiver vazio, não perde tempo. É muito mais eficiente o processo
e otimiza-se o fluxo e o tráfego. Enfim, existem centenas de ações e muitos andares que a gente pode colocar nesse prédio chamado cidade inteligente. Mas esse processo de cidade inteligente, ele é complexo, porque não é simplesmente vou fazer um andar. Esse modelo é realmente um modelo de processo. Eu começo com alguma coisa, vou evoluindo. Tanto é que sem querer promover o meu livro, eu recentemente escrevi um livro sobre o que são cidades inteligentes e o que eu chamo de cidade inteligente 3.0. Então, a gente começa com uma cidade inteligente do nível 1, passa para a cidade do nível 2, até chegar no nível 3. E o que diferencia esses 3 níveis? Né? Basicamente, o primeiro nível é aquela cidade inteligente que está começando, que está colocando as suas primeiras estruturas, que está colocando as suas primeiras soluções, seja a câmera inteligente, seja a saúde conectada, seja serviços aos cidadãos que vão ser oferecidos através da internet, e simplesmente é um processo de coletar e enviar informação. Essa informação é simplesmente passiva nesse processo, ela não é utilizada, é um processo simplesmente transacional. Eu entrego um pedido, recebo uma resposta. Né? Então, esse é o primeiro nível. No segundo nível, a gente começa a ter já um processo de integração entre as diversas soluções. Então, eu posso utilizar a câmera inteligente acoplada também, por exemplo, com o aspecto de iluminação pública inteligente. Se uma câmera noturna detecta que existe algum movimento suspeito numa determinada área, aquilo automaticamente pode fazer com que a iluminação daquela região seja incrementada, tenha mais lumens naquele lugar, para facilitar o processo de segurança e dar mais tranquilidade ao cidadão que está naquela região. E essas integrações começam a acontecer em outros níveis. Né? Eu começo a receber informação, mas também agir em retorno com outros mecanismos no processo. E a coisa vai evoluindo, quando eu chego no nível de cidade 3.0, aquilo que a gente chama da cidade que pensa, e que pensa sozinha, em que eu não preciso ter pessoas gerenciando o processo. Eu vou dar um exemplo de um projeto que eu participei alguns anos atrás, que é o projeto em Istambul, em que também se estava colocando na cidade cerca de 15 mil câmeras. E nos chamaram, porque chegaram à seguinte conclusão: bom, se eu colocar 15 mil câmeras, eu vou precisar ter 15 mil observadores, 24 horas por dia. E é uma coisa absolutamente irreal. Então, não adianta eu querer colocar mais câmeras se eu não tiver algum meio de tornar esse processo mais inteligente. E, além disso, eu torno mais inteligente, eu consigo detectar. Então, eu tenho um caso de Sevilha, na Espanha, uma cidade que eu gosto muito, em que a gente colocou lá várias câmeras inteligentes. Sevilha é uma cidade católica, conhecida pelas suas procissões religiosas, né? Em que, na época da Semana Santa, eles recebem 1 milhão de turistas. A cidade tem 4, numa semana recebe 1 milhão a mais, fica 5. E isso, obviamente, causa um problema de público, de trânsito, de gente, de multidões. E o controle desse fluxo de pessoas é extremamente importante para evitar aglomerações, para evitar a debandada geral, que eles chamam de stampede, né? Que é o estouro da população, né? Mas para quem conhece gado, é o estouro da boiada. Então, para evitar esse processo, usa-se metodologias de inteligência nessas câmeras que detectam movimentos irregulares e começam a agir, por exemplo, limitando o movimento em certas áreas, aumentando a iluminação quando é de noite, enviando automaticamente mensagens pelos sistemas de alto-falante do que deve ser feito, né? Ou se um carro está passando na contramão, detecta-se isso automaticamente e fecham-se os faróis em torno daquela área para limitar o problema. Isso pode ser feito tudo de maneira automática. Quando uma cidade atinge esse nível, é aquilo que a gente chama no livro de uma cidade inteligente 3.0, em que os processos de automação chegaram num nível tão elevado de inteligência que eu posso começar a utilizar os meus recursos de inteligência humana para funções mais nobres do que simplesmente ficar olhando para uma câmera. Tá? Então, toda essa evolução é muito importante. Mas eu acho que tem mais que isso. E o Cleomar falou do processo da pandemia, e eu, recentemente, publiquei um artigo, está disponível na TI Inside aí no Brasil, sobre o problema da cidade inteligente, da resiliência. Novamente, tomando o caso da Espanha, a grande atividade, uma das principais atividades econômicas da Espanha é o turismo.
Então, vocês devem imaginar o impacto que ter ficado praticamente 90 dias fechado causou na Espanha. Muito grande esse impacto. Mas mesmo agora que as áreas começaram a ser liberadas, as pessoas tinham muita restrição de sair para a rua e para as aglomerações. Então, adotou-se na Espanha o que está se chamando hoje de praia inteligente. Não é nem mais a cidade, é uma região específica, né? Onde nessa praia controla-se através de câmera o número de pessoas que entram e que saem para garantir que tem um número razoável. Controla-se através de aplicativos, por exemplo, a frequência e as reservas em restaurantes, para garantir que o número de pessoas atendidas nos restaurantes esteja dentro dos limites propostos de segurança. E se fazem coisas do tipo, olha, estacionamento, reservas-se lugares específicos, tudo isso integrado, Wi-Fi na praia, com informações no telefone, onde ficam os chuveiros públicos, onde estão os banheiros, onde estão os serviços de emergência, e até o uso de drone, por exemplo, para levar boia para aquele banhista mais atrevido que passou da arrebentação e está se afogando. Então, tudo isso já está sendo feito com um processo de melhorar a resiliência da cidade para enfrentar eventos desconhecidos. Nós não sabemos quando será o próximo evento que vai acontecer. Então, nós sabemos, sei lá, as áreas, cidades que têm terremoto, elas sabem o que fazer quando vem um terremoto. As cidades que têm inundação sabem o que fazer quando tem inundação. Pandemia nos pegou de calça curta, apesar do Bill Gates ter alertado a gente há 4 anos atrás disso, nos pegou de calça curta. Qual será a próxima resiliência? Qual será a próxima resiliência que nós temos que superar? Não sabemos, é imprevisível. Mas como resolver esse problema? Bom, e eu acho que existe uma forma que não digo que resolve, mas que nos prepara, né, para poder enfrentar esse problema de uma maneira melhor, que é ter um bom modelo de governança, onde decisões possam ser tomadas de maneira muito rápida em função de dados. A governança é fundamental nesse processo. E, segundo, o uso de tecnologia. Está preparado para ter tecnologia, está preparado para construir rapidamente mais um andar no meu edifício de cidade inteligente, né? E, para isso, novamente, eu volto à base. Eu preciso ter uma infraestrutura, uma fundação muito bem construída, os alicerces feitos, as comunicações verticais funcionando, o posto do elevador muito bem azeitadinho para a comunicação fluir de cima a baixo facilmente, e dessa maneira a gente pensa que vocês vão conseguir fazer um processo muito grande. Eu termino aqui dizendo que não existe cidade inteligente se a gente não conseguir dar inteligência para o cidadão. O cidadão tem que ser inteligente. E, obviamente, que o cidadão sendo inteligente, ele vai eleger o prefeito inteligente. Então, é um ciclo virtuoso, né? Cidadão inteligente, prefeito inteligente, cidade inteligente, e todos seremos felizes. Muito obrigado. Lourenço, obrigado pela participação, obrigado pela aula, muito importante. Quero dizer da alegria que eu tenho de tê-lo aqui hoje nessa sala também, assim como todos os nossos participantes. Chegou agora mais uma presença ilustre. Ele teve, de última hora, uma reunião, mas disse que passaria aqui para poder falar um pouquinho para a gente. Depois eu vou fazer o fechamento. Mas primeiro queria agradecer, convidar para poder fazer o uso da palavra agora o Leonardo Euler, que é o nosso presidente da Anatel. Fique à vontade, meu amigo. Responsabilidade de falar depois do Lourenço, hein? Muito, prefeito Gustavo. Eu queria, antes de mais nada, dar uma saudação a todos vocês. Me perdoem por não poder ter ingressado antes, mas eu queria me dizer que eu sinto muito honrado pelo convite e, ao mesmo tempo, prefeito, não poderia aqui deixar de externar as minhas congratulações pela gestão que tem priorizado a inclusão digital. Eu acho que hoje em dia não cabe mais falar de inclusão social de forma desassociada de inclusão digital. E aí, parabeniza toda a sua equipe, o Cleomar, que tem feito um excelente trabalho nesse sentido. Eu acho que, como pegando aí um pouco do gancho do Lourenço, de fato são muitas as reflexões, acho que não são apresentadas em um ambiente global, né, que é cada vez mais interconectado, hiperconectado e interdependente. E esse ambiente global, combinado com essas lições que podem e devem ser aprendidas de uma crise sem precedentes, propicia uma conjuntura singular para uma reflexão mais detida sobre a importância e a essencialidade dos serviços e aplicações digitais. Nesse sentido, eu faço coro às palavras do Lourenço. É muito hoje
tem um apelo e quase uma atratividade em falar em vários serviços, como cidades inteligentes, mas não há cidades inteligentes sem uma infraestrutura de telecomunicações que lhe dê suporte. Por isso é fundamental que a banda larga esteja realmente no centro da política pública. Aliás, existem vários estudos, inclusive do Banco Mundial, ainda de 2009, que atestam uma relação de causalidade entre penetração de banda larga e crescimento econômico. Em breve síntese, para cada aumento de 10% na penetração de banda larga, isso gera um crescimento econômico de 1% no PIB. E esse efeito é ainda maior, né, em países em desenvolvimento tal qual o Brasil. Eu acho que nessa crise também, seja no amor ou na dor, nós estamos passando por uma transformação digital, né? Até o Estado tem aprendido formas mais eficientes e novidadeiras de, inclusive, amparar o cidadão, haja vista esses próprios R$600, como é que eles estão sendo destinados? Através de aplicações digitais. E, para isso, é necessário infraestrutura de telecomunicações. Não tem como a gente falar numa estratégia digital sem conectividade. E não há como a gente falar em conectividade sem infraestrutura de telecomunicações. Prefeito Gustavo, essa própria semana, na segunda-feira, eu tive a oportunidade de publicar um artigo, inclusive no Valor Econômico, falando sobre legislações municipais, que muitas vezes têm sido muito restritivas e procedimentos burocráticos à instalação de antenas de sites. São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, eu já tive lá na Câmara Municipal, inclusive, conversando, mais de 20% de antenas, que é, digamos assim, considerando a capacidade instalada, há um acúmulo de pedidos de mais de 20% em relação ao que poderia ser instalado. E isso prejudica, em última instância, a população, isso prejudica a cobertura, isso prejudica a qualidade dos serviços, isso prejudica investimentos, inclusive no próprio município, da ordem de quase R$1 bilhão, considerando esse exemplo. E aí eu queria parabenizar a Prefeitura de Aparecida, que tem tido uma compreensão diferente em relação a isso, tirando óbices a instalação dessa infraestrutura. Goiânia também, há pouco tempo, já existe um decreto, há pouco tempo também foi apresentado um projeto de lei na Câmara dos Vereadores, inclusive nós conversamos ali, e a Anatel tem dado subsídios nesse sentido também para ajudar as autoridades municipais nesse sentido. Por fim, também, quero dizer que a Anatel tem trabalhado bastante no próximo edital de direito de uso de radiofrequência para ter um edital não apenas com viés arrecadatório, mas, sobretudo, com compromissos de investimento. E quando a gente fala de 5G, a gente está falando de muito mais do que aumento de velocidade, aumento de throughput de dados, muito mais do que o novo 1G, conforme foi a transição do 3G para o 4G. Abrem-se aqui várias janelas de oportunidade, inclusive para os mais diversos verticais, seja também para a saúde, segurança pública, enfim. Hoje em dia, prefeito Gustavo, imagine, por exemplo, um tomógrafo lá em Coari, no Amazonas, né, uma máquina de ressonância que tem algum problema. Hoje em dia, você precisa de um técnico especializado lá em São Paulo, se deslocando até Coari para fazer aquela manutenção. Com realidade aumentada, realidade virtual, o técnico lá, o especialista em São Paulo, vai poder assistir remotamente o técnico em Coari, que vai estar dotado de um óculos com realidade virtual e aumentada para que ele possa, ele mesmo, fazer a manutenção na máquina, né? Isso, por exemplo, a gente está falando de educação especializada, mas também educação tradicional. O Brasil, por exemplo, ele tem 1,8 médicos, ou médico por cada 100 mil habitantes, né? A Itália tem 3,9, a Alemanha 4,1, né? Se a gente for dobrar, ou, na verdade, se a gente for ganhar um ponto, de 1,8 para 2,8, nós vamos precisar de 20 anos sem que nenhum médico no Brasil aposente, continuar considerando a formação de médicos no Brasil. Então, a gente precisa pensar também na tecnologia e na conectividade como forma de superar, né, as nossas deficiências e as lacunas que nós temos. A mesma coisa na segurança pública, etc. Então, eu quero parabenizar quando os prefeitos não apenas falam de cidades digitais, mas têm realmente uma consciência daquilo que é importante, considerando direitos de passagem, toda aquela infraestrutura passiva que vai ser necessário para essa infraestrutura que cada vez é mais essencial para fazer gestão. Acho que a conectividade é para cuidar das pessoas, é para gerir a máquina pública, é para fazer segurança pública com câmeras conectadas, e tudo isso, com certeza, se reverte em benefício da população. E eu quis apenas, nesse momento aqui, com atraso, e peço novamente desculpas, mas apenas fazer esse adendo para parabenizar a gestão do prefeito Gustavo, que tem cuidado disso e tem tido um olhar diferenciado e que, com certeza, é exemplo para os demais municípios em todo o Brasil.
Deixo aqui um grande abraço para você e para todos os colegas de Aparecida, os amigos de Aparecida. Obrigado, Leonardo. Parabéns pelo seu trabalho. Você tem desenvolvido, a sua desenvoltura evidente tem melhorado e acelerado muito todos esses processos. Eu vou aqui apenas fazer um fechamento, e aí eu vou dar a oportunidade para que vocês se despeçam. Nós temos aqui algumas pessoas que estão nos acompanhando através da nossa sala da webconferência e através do Facebook oficial da Prefeitura, e claro que isso vai ficar para que as pessoas também possam depois poder assistir em outros momentos aqueles que nesse momento estão trabalhando. Mas, a princípio, para parabenizar o secretário Cleomar pelo trabalho, que é muito importante. Dizer que nesse momento a gente passa realmente por um processo de tornar a cidade, primeiro, uma cidade digital e depois uma cidade inteligente. Então, nesse sentido, nós temos investido muito com recurso próprio e infraestrutura tecnológica. São 700 quilômetros de fibra ótica, todo com recurso próprio da Prefeitura de Aparecida. São 600 câmeras, mais 50 que nós temos, nós vamos chegar em 650 câmeras, mais 2.000 que estão sendo instaladas dentro dos equipamentos públicos, e claro que esse viés realmente é para trazer mais segurança, não só falando da violência, mas do trânsito também, essas câmeras serão importantes para a gente estar trabalhando. A questão do prontuário eletrônico, nós estamos fazendo um investimento também importante nesse sentido, eu sei que isso, principalmente nesse momento de pandemia, vai ser super importante. Eu não vou falar muito sobre o que é prontuário eletrônico, algumas pessoas sabem, outras não, mas todo cidadão terá a sua digital eletrônica com relação à sua saúde, qual o medicamento que já tomou, quais os problemas que já teve. Isso vai facilitar muito os diagnósticos dos profissionais médicos. Você imagina que um cidadão vai, uma hora é um médico, outra hora vai outro médico, isso dificulta um pouco o profissional médico. Eu tenho certeza que a tecnologia, nesse sentido, vai melhorar muito a proeficiência dos tratamentos que são dados aqui na cidade. Dizendo sobre cidadão inteligente, nós identificamos que realmente essa transição de sair de uma cidade analógica e passar para uma cidade digital é realmente pegar o cidadão e levar para esse mundo tecnológico. Nós começamos pela base. Aqui em Aparecida já nós estamos trabalhando, já 50% de todas as unidades escolares já estão trabalhando com robótica. Nós estamos com a expectativa desse ano chegar em 100%. Talvez com a pandemia, nós estamos com outras discussões também são importantes, mas vamos chegar lá em ter 100% das unidades tendo a robótica no ensino fundamental e público da cidade. Nós estamos também já para, daqui a pouco, inaugurar 200 pontos, e você falou sobre isso, de hotspot livre para toda a comunidade aparecidense. Nós sabemos que hoje muitas pessoas têm acesso, algumas têm dificuldade de pagar e ter essa inclusão digital, então nós vamos ter 200 pontos na cidade de hotspot livre para a Clara cidade. Nós temos um data center próprio de 4,3 terabytes, se eu estiver errado depois o professor Cleomar vai me corrigir. Então, o nosso data center hoje é próprio para ter as nossas informações e, claro, isso facilita muito o nosso trabalho. Então, nós estamos no processo agora de digitalização, a prefeitura para facilitar, para ter mais transparência, mas são alguns eixos que nós estamos trabalhando, desde melhorar a segurança, melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a conexão, que é tão importante, ter atos mais transparentes, e a partir daí a governança digital acontecer. Facilitar a minha tomada de decisão, aqueles que estarão aqui no futuro, mas principalmente para facilitar a vida do cidadão aparecidense e daqueles que trabalham aqui conosco na Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Quero aqui agradecer a todos que participaram junto conosco, seja no Facebook oficial da Prefeitura, todos os questionamentos que foram feitos, perguntas, depois a minha equipe vai estar respondendo, todos os comentários aqui na nossa sala de webconferência, agradecer a vocês que nos assistiram até agora. E eu vou passar aqui para os nossos participantes se despedirem e depois também eu me despeço. Mas quero aqui agradecer o carinho que todos tiveram de participar junto conosco. Primeiro, eu queria convidar para fazer as suas considerações finais o Ronaldo Neves de Moura Filho, que estava representando a Anatel. O presidente chegou, mas eu vou passar a oportunidade porque ele fez aqui algumas explanações importantes. Ronaldo, é com você para fazer a sua despedida. Bom, vou fazer minha despedida breve. Complementando até o que o presidente disse, o que o Lourenço disse também, acho que a Aparecida avançou muito, acho que o governo federal também está avançando muito, mas que a gente ainda, vamos dizer que descobrimos o caminho, mas ainda temos muito o que fazer. Já fico aqui com muita vontade de continuar o diálogo com o município, inclusive com a secretaria, para conhecer melhor os projetos, enfim. Quero deixar, no fim, essas palavras de agradecimento por participar, de elogio ao projeto e também pedir o apoio sempre
essas pautas que eu coloquei, né? Utilização dos fundos setoriais para conectividade, ter a legislação municipal sempre atualizada e que a gente consiga avançar nesse sentido. Obrigado, Ronaldo. Parabéns pela sua exposição. Conte aí com nosso apreço sempre. Vou convidar agora o presidente do Instituto Smart Cities Business dos Estados Unidos, Lorenzo Madri, para fazer a sua despedida. E aqui quero agradecer você ter participado, sua consideração conosco, a cidade de Aparecida. Bom, eu que agradeço, na verdade, o convite. Eu gostei muito de ter compartilhado esses momentos aqui com vocês e de aprender o que vocês estão fazendo mais profundamente aí em Aparecida. Eu já tinha lido um pouco sobre toda a funcionalidade que vocês já estavam colocando em termos de serviços ao cidadão, a parte de Gov, que é um dos andares da cidade inteligente, mas fico muito contente que vocês tenham se movido e estejam avançando bastante nesse processo. Volto a informar, volto a dizer que o Cidade Inteligente é um processo, mas, acima de tudo, é uma nova forma de governar. É uma forma em que a gente tem que trazer mais serviços para o cidadão, tem que trazer mais serviços para a comunidade, criando aquele modelo chamado de hélice quádrupla, né? Envolvendo todos os participantes, governo, cidadão, negócios e universidades, e o ensino público, o ensino de maneira geral, para que todos possamos contribuir e dar a nossa cota e receber também os nossos benefícios. Muito obrigado. Obrigado, Lorenzo. Assim que passar essa loucura da pandemia e você vir visitar o Brasil, esteja convidado para conhecer a cidade de Aparecida, daquilo que a gente tem feito na prática. Você conhecer um pouco aí do nosso projeto. Aceitarei o convite. Obrigado. Obrigado, Lorenzo. Convido agora o professor Cleomar Rocha para também fazer as suas considerações e, claro, deixar aí o seu abraço para todos. Eu queria falar um pouco mais do que só me despedir, mas eu sei que o tempo não nos permite, mas agradecer muito a Lorenzo. Lorenzo, nós, Aparecida, somos tricampeões do Smart City Business com o Inova Cidade. Foram 3 anos consecutivos sendo premiados pela excelência dos nossos projetos, o que muito nos orgulha. Ronaldo, Leonardo, nós estamos prontos para receber 5G, então nos coloque ali no cabeçalho já do projeto, para a gente poder avançar com isso, porque a Aparecida, de fato, está pronta para inaugurar esse futuro. As nossas instalações já estão adequadas para esse tipo de ação e, principalmente, a política pública para o desenvolvimento está implementada e não há nenhum obstáculo para que façamos isso. Yossi, nós sabemos que conectividade é uma das nossas principais perspectivas e não por outro motivo nós nos orgulhamos muito de estarmos conectados também com Israel e com alguns outros entes que nos ajudam a sermos cada vez mais inteligentes. A nossa perspectiva sempre foi de desenvolver um projeto voltado para a população e isso fez com que eu deixasse a sala de aula na Universidade Federal de Goiás, onde eu sou professor, para estar com o município acelerando esses processos de invenção de um futuro e que seja um futuro de excelência, que seja um futuro melhor do que o nosso presente. A vocês todos, o meu muito obrigado e também a todos que acompanharam essa live. Cleomar, você me antecedeu, porque eu ia fazer esse pedido para o Leonardo. Faça de novo, reitere. Vou reiterar, até porque eu acho que o seu pedido é importante. Eu vou convidar para fazer a sua despedida também, um amigo pessoal, eu tenho o prestígio de tê-lo sempre na cidade de Aparecida, um cidadão aparecidense, embaixador de Israel aqui no Brasil, Yossi Abraham Shelley. Essa conversa entre vocês, especialistas, Anatel também, que ele tive, acho, em dezembro ou janeiro, ele tive em Israel, ele assinou um acordo como ministro da telecomunicação de Israel, e acho que essas coisas melhorando bastante o negócio. Não tem muito a fazer, agradecer a Lorenzo, Leonardo, o prefeito, claro, que está um grande amigo, Cleomar, que quase conhece a prefeitura bem,
A última palavra que tem que falar, se você quer fazer um grande ecossistema, tem que deixar o ego em outro lugar. Obrigado, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Toda Rabá. Abraço, amigo. Eu vou convidar agora, e já aproveitar então e reiterar aqui o pedido do secretário Cleomar. Leonardo, Aparecida está pronta para ser a primeira cidade do Brasil a ter 5G. Com a palavra para despedir o Leonardo Euler. Gustavo, Aparecida está pronta para esse e muitos outros desafios. Eu queria agradecer por essa oportunidade, prefeito. Dá para ver a sintonia com o secretário que antecipou, inclusive, a menção do prefeito. E agradecer também ao Lourenço, parabenizar pelo trabalho. Agradecer muito ao embaixador Yossi. Tive o prazer de estar em janeiro numa conferência em Jerusalém e também em outras cidades do Estado de Israel, e dizer que Israel é um excelente paradigma, é um modelo de inovação em várias áreas, inclusive áreas de segurança cibernética, com que nós temos que aprender e aprender bastante, e eu agradeço ao embaixador. Dizer também, novamente, parabenizar, porque a Aparecida tem colocado a conectividade digital no centro da política pública. A Anatel não está alheia a isso e nem poderia estar. E dizer também, prefeito Gustavo, que nós estamos inovando bastante no âmbito regulatório, trocando, inclusive, multas pecuniárias por obrigações de fazer. Vários municípios do estado de Goiás têm sido, inclusive, beneficiados nesse sistema. São algumas inovações que nós vamos trazer. Algumas empresas já estão começando a fazer o 5G nas bandas já disponibilizadas, e, com certeza, nós queremos fazer um leilão, que vai ser o maior leilão da história do Brasil, onde nós vamos colocar bastante compromisso de investimento em detrimento de uma abordagem estritamente arrecadatória. Quero, por fim, deixar um grande abraço a todos, Toda Rabá também ao nosso embaixador, e dizer, prefeito, se nós não podemos, nesse momento, estar juntos e misturados, que estejamos, então, juntos e conectados. Um grande abraço aí para você. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Yossi. Obrigado, Lourenço, Ronaldo, professor Cleomar. Muito feliz de poder realizar mais esse webinar. A cidade inteligente e as perspectivas de Aparecida de Goiânia no cenário pós-pandemia. Podem ter certeza que tudo isso que nós temos feito será importante quando tudo isso passar, para que nós possamos não só retomar as nossas atividades, mas com muito mais celeridade, eficiência, poder produzir novos resultados. Obrigado a todos vocês que me acompanharam através do Facebook oficial da Prefeitura, vocês que estão na nossa sala de reuniões, na webconferência. Que Deus abençoe a todos. Como embaixador de Israel está na sala, Shabbat Shalom. Todos tenham aí um sábado abençoado e que tenhamos um final de semana abençoado. Muito obrigado a todos. Um grande abraço.